Olá, dando continuidade na nossa série especial, a gente vai falar então da anatomia e biomecânica do complexo articular do ombro, agora especificamente da articulação glenohumeral. Então, lembrando que ela é uma articulação sinovial do tipo esferoidal triaxial, ou seja, ela é uma articulação que se movimenta nos 3 eixos, sendo os eixos longitudinal, antero-posterior e látero-lateral. E ela é uma articulação que possui ali na região, a cabeça do húmero é uma região convexa, enquanto a cavidade glenoide é uma região côncava. A gente conversou na aula passada sobre a regra do côncavo convexo, qual que é a importância dela, é a gente entender que para a articulação glenohumeral é mais fácil de observar. Nessa regra do côncavo convexo, ela vai então ter um rolamento para uma direção de movimento e vai deslizar para o sentido oposto, tá? Então, durante o movimento de abdução, por exemplo, a minha cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, ela vai rolar para cima e deslizar para baixo, tá? E aí eu começo a entender que, da mesma forma para as outras articulações, eu tenho aí algumas regiões em que eu vou ter mais ligamentos que estarão mais tensionados e ligamentos mais relaxados, e a gente vai falar um pouquinho mais deles para frente, ok? Falando agora sobre os estabilizadores, então falando desses ligamentos que eles auxiliam no movimento da articulação glenohumeral, eu preciso lembrar que existem alguns estabilizadores, alguns limitadores de movimento dessa articulação, tá? A gente relembrou um pouquinho lá como que é a biomecânica da articulação, agora a gente vai entender o que limita essa biomecânica. Então, os 3 principais componentes que vão trabalhar para limitar os movimentos do ombro serão o lábio glenoidal, a cápsula articular e os ligamentos que compõem essa região ali, que estão em volta ali da cabeça do húmero. Então, falando um pouco da importância do lábio glenoidal, ele é um tecido fibrocartilaginoso, localizado ao redor da cavidade da glenoide, que vai ter como função gerar esse melhor acoplamento da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, tá? Então, ele vai gerar esse aprofundamento da glenoide para receber essa cabeça do húmero. Então, por isso que em alguns casos em que a gente tem lesões do lábio glenoidal, a gente começa a ter episódios, por exemplo, de pacientes com instabilidade, tá? Então, as chances da cabeça do húmero a luxar em relação à cavidade glenoide, tá? Então, se a gente observar ali em volta da cavidade glenoide, da fossa glenoide, a gente então observa esse lábio. Esse lábio glenoidal, ele tem então como função, como eu comentei, aumentar esse acoplamento da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, uma vez que a superfície articular da fossa glenoide, ela cobre somente 1/3 da superfície articular da cabeça do húmero. Então, a gente começa a entender que existe uma discrepância em relação ao tamanho da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide. E o diâmetro transverso da cabeça humeral, ele é aí considerado 2,3 vezes maior do que a fossa glenoide. Então, para isso, eu preciso de várias estruturas que vão dar para essa articulação uma maior estabilidade, tá? E a gente está falando aí de estabilidade, pode ser até dinâmica, mas estabilidade no sentido de gerar uma maior aproximação das estruturas e acoplamento dessas estruturas, ok? Então, falando especificamente da glenohumeral, estabilidade, a gente sabe que ela possui, ela tem uma fixação ali em torno da margem da cavidade glenoidal da escápula e do colo anatômico do húmero, né? Então, eu tenho nessa região uma cápsula reforçada, tá? Que vai fixar em volta da cabeça do húmero.
E ela é formada, então, por uma membrana fibrosa externa e uma membrana sinovial interna. Então, a cápsula articular glenumeral, ela tem essa característica de ser mais resistente, ok? Falando do ligamento, então, coraco-humeral, ele é um ligamento que ele está ali mais na região, no aspecto lateral do processo coracoide e vai até o aspecto medial do tubérculo maior do úmero e ele vai então reforçar a região superior da cápsula articular. Como ligamentos específicos, então a gente vai falar dos ligamentos glenumerais superior, médio e inferior. Esses ligamentos, eles são responsáveis pelo reforço dessa cápsula articular e por auxiliarem aí na limitação dos movimentos, ok? Então, ligamento glenumeral superior, a gente observa pelo ligamento aqui apresentado na cor roxa, o ligamento glenumeral médio na cor rosa e o ligamento glenumeral inferior na cor verde. Então, principalmente o ligamento glenumeral médio, ele tem essa função de limitar essa anteriorização excessiva da cabeça do úmero, enquanto o ligamento inferior, ele vai auxiliar na limitação do deslizamento inferior da cabeça do úmero, ok? Falando agora sobre o manguito rotador, então a gente saiu dos estabilizadores passivos e a gente começa a entrar nos estabilizadores ativos do movimento. E aí quando a gente fala de membro superior, ombro, a gente lembra sempre aí do manguito rotador, né? Então, o manguito rotador, ele é composto pelos músculos supra, infra, redondo menor e subescapular, que eles possuem, como a gente comentou lá na primeira aula, uma inserção na região da cabeça do úmero, tá? Então, lá na região da tuberosidade menor e maior do úmero. Então, o manguito rotador, ele é o principal grupo muscular responsável por auxiliar nessa estabilização ativa da articulação glenumeral. Então, lembrando, falando um pouquinho sobre os músculos do manguito, primeiro, o nosso músculo subescapular, é aquele músculo que se encontra na região posterior, né, abaixo da escápula, digamos assim. Ele é um músculo que a gente não consegue palpar nem diretamente, a gente sabe que por cima do manguito rotador tem os trapézios, mas é um músculo que fica bem por trás ali da escápula, tá? Então, são músculos não palpáveis, e esse, principalmente o subescapular, ele é um músculo de, na verdade, mais difícil acessibilidade, ok? Ele tem uma origem na fossa da região da escápula e uma inserção no tubérculo, na tuberosidade menor do úmero. Ele, junto com o músculo infraespinhal, que possui uma linha de ação oposta ao subescapular, ambos eles trabalham aí em conjunto para permitir a compressão da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide, tá? Ele tem como ação, se a gente pensar que ele está saindo da parte, digamos, mais anterior da escápula, né? Ali entre o tórax e escápula, e se inserindo na região da tuberosidade menor do úmero, que é a tuberosidade que se encontra mais anteriorizada na região da cabeça do úmero, a gente então entende que a contração desse músculo leva a uma rotação medial, uma rotação interna do úmero, ok? O infraespinhal e o redondo menor são músculos que eles têm uma origem lá na fossa infraespinhal. Então, lembra quando a gente falou da anatomia da espinha da escápula? Esses músculos eles estarão ali na região inferior da espinha da escápula, na fossa infraespinhal. E eles têm uma inserção na tuberosidade maior do úmero. E aí, relembrando que
se ele insere na região da tuberosidade maior do úmero, que é uma região mais posterior da cabeça do úmero, eu espero que a ação desse músculo, desses dois músculos, a contração deles, leve a uma rotação lateral, rotação externa do ombro, tá? Que associada vão levar a uma compressão e depressão dessa cabeça do úmero. Já o supraespinhal, a gente tem ele como origem lá na fossa supraespinhal, então acima daquela região que a gente palpou da espinha da escápula, da raiz da espinha da escápula, o supraespinhal fica localizado mais acima. Ele tem aí uma inserção na tuberosidade maior do úmero também, mas devido a essa localização, a ação do supraespinhal é de auxiliar aí na abdução do ombro e, consequentemente, na compressão e depressão dessa cabeça do úmero. Então, se a gente for observar as linhas de ação do manguito rotador, né, a gente tem 3 linhas de ações, 3 componentes que levam a um movimento de translação negativo da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide, tá? Que são as linhas de ações compostas pela ativação dos músculos infraespinhal, subescapular e redondo menor. Então, a contração desses 3 músculos fazem com que a gente tenha uma translação inferior da cabeça do úmero, enquanto que o músculo deltoide, ele é um potente músculo que vai realizar o componente de translação positivo, ou seja, ele vai levar essa cabeça do úmero para superior. Então, quando a gente pensa nas linhas de ação e de ativação muscular, vale a pena a gente ressaltar que é necessário contrapor, ter uma contraposição dessa musculatura para que a gente tenha, então, uma movimentação, uma mobilidade adequada aí do membro superior, ok? O músculo subescapular e o músculo infraespinhal, eles são músculos que são responsáveis, né? Tem um papel aí muito importante, como eu comentei, na estabilização da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide, porque essa linha de ação oposta entre os dois músculos vai fazer com que eu tenha um aumento dessa força de coaptação. Tá? Então, como o subescapular ele fica na região mais anterior, né, ali entre o tórax e a escápula, e o infraespinhal ele já está entre a escápula para trás, a gente tem uma linha de ação em que eu gero um aumento dessa compressão, ok? Então, o subescapular vai estabilizar a cabeça do úmero e rodar ela internamente, enquanto o infraespinhal vai estabilizar a cabeça do úmero e rodar externamente. Eles vão ter funções opostas e, consequentemente, a contração associada deles vai gerar uma estabilização da articulação, ok? A linha de ação, a linha força resultante dessa contração gerem um aumento da coaptação. O músculo deltoide, como eu comentei, ele é um músculo potente da nossa abdução, mas vale lembrar que ele tem feixes de fibras diferentes, né? Então, a gente tem o deltoide, que é separado na região anterior, a região média e a região posterior. Cada uma dessas regiões vai ser responsável, então, por auxiliar melhor em um movimento. Região anterior, ela participa mais aí do movimento de abdução e flexão, enquanto a parte média puramente para as abduções e a região posterior ela trabalha para a extensão do ombro, ok? Ela tem, o deltoide como um todo, ele tem uma origem que pode variar ali no terço lateral da clavícula, sendo a região anterior, o deltoide médio na região do acrômio, e o deltoide posterior na espinha da escápula, e todos eles vão se inserir lá na tuberosidade deltoidea, que se localiza na diáfise do úmero. Eles possuem aí uma inervação do axilar, tá? Que tem uma inervação de C5 a C6, e é importante a gente falar dessas inervações, dessa inervação especificamente, porque existem algumas paralisias relacionadas a essa região.
Falando do músculo trapézio, né, a gente tem os músculos, o trapézio descendente, o transverso e o ascendente. Todos eles têm uma função específica para auxiliar na movimentação da escápula, tá? Sendo o trapézio descendente responsável por elevação da escápula e rotação superior, enquanto o trapézio transverso, ele ajuda nesse movimento de retração da escápula, e o trapézio ascendente, ele vai auxiliar na depressão da escápula e na rotação superior da escápula associado com o trapézio descendente, tá? Então, os trapézios, lembra, eles não vão trabalhar sozinhos, a gente vai ter uma associação da ativação deles durante o movimento, por isso que em alguns momentos as linhas de ação desse músculo vai auxiliar para que aconteça o movimento de rotação superior, por exemplo, ok? E aqui é a gente traz como que é feito os testes de função musculares para cada um desses músculos, para a gente então relembrar que é importante avaliar essa musculatura que está ali em volta da região da escápula, tá? Chamados músculos periescapulares. Outro músculo importante da gente falar para o complexo articular do ombro é o músculo serrátil anterior. Então, lembrando que ele tem uma origem e inserção ali na região da borda medial da escápula e das costelas, que vai fazer com que esse movimento da escápula ele aconteça, essa rotação da escápula, ela vai acontecer em relação por conta desse músculo, tá? Então, o serrátil, ele é um potente músculo que trabalha para a rotação superior da escápula e para o movimento de deslizamento anterior dessa escápula, tá? Então, essa anteriorização da escápula. Então, também chamada de protração, tá? Então, ele tem essa função específica de protrair a escápula, deixar ela realizar esse deslizamento anterior e fazer a rotação superior. Como a gente avalia a escápula? Então, para eu posicionar o meu paciente ou quem eu estiver avaliando, eu preciso colocar esse paciente no movimento de protração da escápula. Então, se eu quero observar se eu tenho uma ativação do serrátil, eu preciso, então, que o meu paciente ele faça essa protração. E aí eu posso fazer o teste de função manual. Também posso solicitar que o meu paciente ele coloque, por exemplo, a mão na parede e empurre a parede, que é o movimento de protração da escápula, e observar, por exemplo, se aquele paciente ele não apresenta aquela escápula alada. Tá? Então, quando o paciente ele apresenta aquela escápula que dá uma leve saltada da borda medial em relação ao tórax, eu começo a identificar aí que o paciente ele pode ter uma fraqueza desse músculo serrátil anterior. Um outro músculo importante da região ali periescapular e que trabalha também para a movimentação da escápula são os romboides maior e menor. Okay? Então, eles vão ter como função auxiliar na rotação inferior da escápula e trabalhar nessa adução ou retração da escápula, tá? Peitoral menor também tem um componente, o músculo peitoral menor, ele também tem um componente muito importante para a movimentação da escápula, uma vez que ele é responsável por fazer essa inclinação anterior da escápula e uma rotação inferior da escápula, tá? Então, lembra, o peitoral menor, ele tá ali na região do processo coracoide e da quarta, quinta costela, terceira, quarta, quinta costela, e ele vai auxiliar nesse movimento, né, de trazer essa escápula mais para anterior, ok? Peitoral maior, ele tem uma grande função para nós como um músculo que vai auxiliar no movimento de adução e rotação medial e adução horizontal, tá? E a porção mais clavicular do peitoral maior, ele vai auxiliar na flexão do ombro. Então, lembrando que eu tenho a porção mais clavicular, que é a porção mais superior, e a porção mais external, que é a porção maior e mais visível. Então, eles têm ali diferentes origens, mas se inserem todos no sulco intertubercular.
e tem a função, então, de aduzir, rodar medialmente e aduzir horizontalmente o ombro. E por último, o nosso grande dorsal, que é um músculo que muitas vezes a gente esquece de avaliar, esquece que ele faz parte desse complexo, mas o grande dorsal, ele tem uma característica importante, uma ação importante no membro superior para extensão, adução e rotação interna do ombro, tá? Ele, por si, não faz a rotação interna isolada, mas ele trabalha junto com os outros rotadores internos no movimento. Além disso, se a gente observar a linha de ação, né, então entendendo que ele tem uma origem lá na região das costelas e uma inserção na região do sulco intertubercular do húmero, além da rotação interna do ombro, a ativação do grande dorsal faz com que eu tenha uma depressão da cabeça do húmero, ok? E eu tenho uma inervação aí do tóraco dorsal, que é uma inervação de C6 a C8. Bom, então essa foi a nossa aula de anatomia e biomecânica do complexo articular do ombro. Eu espero que tenha relembrado vocês alguns aspectos importantes dessa articulação, para que a gente possa, então, levar esse raciocínio para nossa avaliação. Um abraço!